Antes da gente começar o vídeo, faz essa conta comigo, abre sua calculadora. 2.524 bilhões menos 998 bilhões menos 1.077 bilhões. Hoje a gente vai começar o vídeo com esse número em mente. Você vai entender tudo que eu quero te dizer. Não tô aqui para te dar susto nenhum. Na verdade, eu tô aqui para te dar um direcionamento sobre como eu estou refletindo a respeito disso, quais são as minhas opiniões sobre isso. Eu sei que vai ter muita discordância, inclusive a gente pode usar essa área dos comentários para debater sobre as opiniões que serão contrárias. Eu já espero que tenha opiniões contrárias mesmo, mas eu quero te falar hoje sobre alguns pontos. Primeiro, esse negócio do Brasil quebrar em 2027 é verdade? Será que vai faltar dinheiro mesmo ou será que é sensacionalismo aí do pessoal, da mídia, para tentar tirar o governo atual do poder? Segundo, da onde que tá vindo esse problema? Por que vai faltar dinheiro, Léo? Se eu escuto todos os meses falando que a gente tá batendo recorde de arrecadação, eu tô pagando mais imposto, as empresas estão pagando mais imposto, todo mundo tá pagando mais imposto e mesmo assim tá faltando dinheiro. Da onde tá vindo o problema, Léo? Eu quero entender da onde tá vindo o problema. Terceiro, quais são as consequências deste problema? Como que os países de fora estão olhando para o Brasil? E no quarto ponto a gente vai falar sobre o que você deveria fazer, como se preparar com isso e o que eu estou fazendo, tá? Então esse vídeo pode sentar e pegar o seu papelzinho para você anotar que ele vai ser engrandecedor. Então primeiro vamos entender que notícia que é essa de 2027, o Brasil tá quebrado. Você vai ver um monte de vídeo saindo aí no YouTube agora, colocando inclusive SUS para se você não tirou seu dinheiro do Brasil ainda, agora é a chance, porque senão, meu amigo, depois você tá lascado. Vamos entender da onde que tá vindo essas narrativas. Olha só, governo prevê 2027 desafiador e diz que há risco de paralisia e promete novas medidas. O que é esse negócio de paralisia aqui? Literalmente a máquina pública de dinheiro parar. Eu já comecei inclusive fazendo uma série sobre economia básica aqui, que inclusive parei de fazer porque vocês não estavam assistindo, parece que vocês não querem aprender sobre economia, né? Você precisa entender que o Estado é como se fosse uma empresa e essa empresa lidera o país. Só que o papel do Estado é defender o bem-estar social da maior parte das pessoas. Concorda comigo? Para isso é instaurado alguns tipos de políticas públicas, assistencialistas, e a gente também tem que usar o Estado como uma maneira de diminuir a desigualdade na população. Então, o Estado visa a pegar e tributar aquelas pessoas que mais ganham dinheiro para poder, com esse dinheiro, eles gastarem com a educação, com saúde, com segurança pública, para quem tem pouco dinheiro, que não consegue, por exemplo, pagar uma escola particular, poder ter o acesso à educação através da rede pública. Porque a rede pública, ao contrário do que você pensa, não é gratuita. Esse é o maior problema do brasileiro. Ele acha que o Estado dá é gratuito. Meu Deus do céu. O que o Estado dá, meu amigo, ele não tá dando. Ele tá pegando o seu dinheiro, dependente de quanto é que você contribui, mas você tá contribuindo com o governo, você tá pagando pro governo ir lá e abrir uma escola pro seu filho estudar. Você tá pagando. E desculpe, já desde o início, porque eu fico meio estressado quando eu falo sobre isso. O pessoal, inclusive das turmas, sabe que eu fico estressado pra caramba nas lives que eu faço, que eu comento sobre o governo, como que gasta mal pra caramba, quando eu falo sobre impostos, como os impostos são mal utilizados. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que o governo, ele vai sim, e ele só sobrevive se ele tributar. E não tá errado cobrar imposto não, meu amigo. Não tá errado eu, Léo, ter que pagar mais imposto do que uma pessoa que recebe meio salário mínimo. Não tá errado o cara que tem uma empresa gigantesca, bilionária, pagar mais imposto do que a pessoa que é isenta, por exemplo. Não tem nada de errado nisso, eu concordo com tributação mais alta para renda. Só que o problema é que quando você vê o seu dinheiro sendo tributado e você não vê resultado nenhum, principalmente quando você vê isso de maneira repetida em todo lugar que você vai, você começa a ficar desanimado, né? E agora você vai entender como que tá a situação de arrecadação do Brasil e como que ele tá gastando esse dinheiro, tá? Eu tô tirando as informações, não é de qualquer sitezinho não é de mídia sensacionalista, não é de nada disso. Eu tô tirando a maior parte das informações e você vai conseguir me acompanhar aqui na tela através do gov.br. Próprio governo, o próprio Banco Central está disponibilizando essas informações para mim e para você. Então, aqui agora a gente vai discutir sobre fatos. Eu não tô plantando nenhuma ideologia na sua cabeça, a gente tá olhando para números. Inclusive é o
que os gringos estão fazendo também, por isso que tá saindo dólar aqui do Brasil, e eu vou te mostrar isso também. Mas preste atenção, quando a gente pega a arrecadação, o Ministério da Fazenda, tá, publicou, quando a gente pega a arrecadação das receitas federais, a gente vê que alcançou no ano de 2024 2,6 trilhões. Se a gente trata esse número, aqui a gente consegue ver que a arrecadação e consequentemente as receitas, porque o governo atualmente, como que ele ganha dinheiro? Através de imposto e através das suas participações de estatais. Então, por exemplo, a Petrobras tem uma participação estatal. Quando a Petrobras paga dividendo para você, paga para o governo também. Então, uma parte da receita do governo vem de dividendos de estatais, vem de lucro de estatais e o restante vem de tributação, meu amigo. Grande parte é de tributação. Então, você lá na sua folha de salário, você vai ver lá que vai sair a sua contribuição social para a Previdência Pública, que isso é arrecadação do governo. Vai sair lá seus 17,5%, 27,5%, seus 15% de imposto de renda recolhido na fonte. Não, você não vai ter que pagar, né? Você vai ter que recolher, então você não tem nem a opção. E aí, tratando os dados, o recolhimento ficou de 2,5 trilhões, beleza? Isso foi o que a gente arrecadou no ano passado. Então o governo tem todo esse dinheiro, 2,5 trilhões para gastar. E aí, o que ele tem que gastar? Ele tem que fornecer bem-estar social e manter a economia pública funcionando. Para manter a economia pública funcionando, ele tem que pagar a dívida. Hoje, um dos maiores problemas do orçamento brasileiro é justamente o quanto o Brasil tem que pagar de juros das suas dívidas públicas. A dívida pública, o famoso Tesouro Direto, ele fica cada vez mais caro quando a taxa Selic sobe. E quando a taxa Selic sobe, os juros daquelas dívidas, tanto para rolagem quanto para pagamento, fica muito caro. Então perceba, eu te mostrei aqui, e de novo, tá? Site do governo federal aqui, Ministério da Fazenda, a dívida pública federal encerrou outubro de 2024 com 7 trilhões de reais. Hoje, e aí você pode fazer a conta. Esse que é o problema, as pessoas não fazem conta. Pode fazer a conta. Se você pegar 7 trilhões, que agora em 2025, primeiro trimestre de 2025 tá mais. Mas se você pegar 7 trilhões e multiplicar pela taxa Selic atual, porque 50, 60% da dívida pública brasileira tá atrelada ao Tesouro Selic, você vai conseguir perceber que mais de 1 trilhão de reais, para arredondar, 1 trilhão de reais é gasto com dívida pública, pagamento de juro. É juro, não é nem amortização, é o juro. Aqui em 2024 a gente tem 998 bilhões com os juros das dívidas de 2024. 155,6% do total atrelado à taxa básica Selic, que deve subir para o patamar de 14,5% ao ano. A gente já está hoje a 14,25%, provavelmente quanto mais subir, a cada ponto percentual sobe pra caramba a dívida pública, porque o juro vai aumentar. E aí, se já não tá dando essa arrecadação que foi recorde, será que eles, nesse ano vai arrecadar mais? Será que vai aumentar mais imposto ainda? Será que aquele negócio lá, aquele meme de agora você registrar o seu cãozinho, né, o seu vira-lata, o seu gatinho, será que o husky siberiano vai ter que pagar mais imposto do que o vira-lata? O que você acha? Palhaçada isso aí, né? Meu Deus, a que ponto chegamos, né, cara? Então aqui a gente já fez o primeiro passo do orçamento. Pegamos 2,5, gastamos 1 com juros. Isso aqui, ó, não tem utilidade nenhuma. Juros não tem utilidade nenhuma. Qual que é a utilidade dos juros pro Estado? Nada, rolar dívida. Quem está recebendo esses juros, que normalmente são os rentistas, eles podem escolher gastar esse dinheiro com qualquer tipo de coisa. Pode ser investimento do Brasil, pode tirar o dinheiro do Brasil, inclusive, pode fazer o que for. Pouco provável que esses rentistas que estão ganhando esses juros, que inclusive eu faço parte deles, porque eu invisto no Tesouro Selic, você também deveria fazer parte dele, também deveria investir, mesmo que seja uma pequena parte do seu capital, pelo menos sua reserva de emergência Tesouro Selic. Esses rentistas provavelmente não vão fazer investimento empresarial aqui. Uma empresa não vai duplicar o seu tamanho agora, com a taxa de juros de 15%, de 14,25%, não vai, porque fica muito caro, não vale a pena, é melhor deixar o dinheiro rendendo na taxa Selic. Então, se você acha que os culpados são rentistas, você tá extremamente equivocado. E a gente pode ter uma discussão só sobre isso. Porque grande parte, e aí agora falando de ideologia, né? Porque grande parte das pessoas que criticam a alta taxa de juros falam que os rentistas são sugadores do dinheiro público. Mas na verdade não é isso, né? Tem uma inversão de valores aí, né? Engraçado, como que isso aqui vai se desdobrando. Certeza que vai ter BO ali nos comentários. Vou responder, hein? Eu vou responder. Beleza, entendi, Léo. Então, sobrou 1,5 trilhão. Por que tá tão difícil assim? Por que tá faltando dinheiro? Por que em 2027 não vai ter mais dinheiro? Preste atenção que agora você vai entender mais um pouquinho do problema. Dos 1,5 trilhão que sobrou, olha só o quanto que vai para Previdência Social. 1,77 trilhões, ou seja... Então,
preste atenção, dos 1,5 agora vai para 0,4, ou seja, 400 bilhões, é o que a gente tem agora para gastar, 400 bilhões. De todo o nosso orçamento, um pouco, metade foi para juro, metade foi para folha salarial e previdência social. Sobrou 400 bilhões. 400 bilhões para quê, Léo? 400 bilhões para saúde, para educação, para segurança, para emenda parlamentar, que até agora, até isso é obrigatório agora, né? Palhaçada demais. Mas você começa a entender que o orçamento brasileiro, do jeito que ele foi instituído através do arcabouço fiscal, ele realmente ficou muito engessado. Ele ficou muito engessado porque esses gastos obrigatórios, eles vão continuar crescendo. Eles vão continuar crescendo. Aí você imagina despesas cada vez crescentes. Ano que vem, as despesas obrigatórias vão crescer mais um pouco. E se a gente olha aqui na parte de composição das nossas despesas, perceba, 92,2% é obrigatório. É despesa obrigatória, é fixo. E as despesas obrigatórias são aumentadas anualmente e gradualmente através do arcabouço fiscal. Ou seja, ano que vem, o gasto com previdência, o gasto com saúde, o gasto com segurança pública, com educação vai aumentar. Se vai aumentar e já não tem dinheiro agora, como vai fazer? Será que a única solução é arrecadar mais? Porque aqui agora a gente entra num ponto sensível, olha só. Eu escuto muitas pessoas falando assim, mas Léo, você não concorda que tem que gastar mais com educação? Mas Léo, você não concorda que tem que gastar mais com segurança pública? Mas Léo, você não acha que a gente tem que gastar mais com saúde? Porque se a gente gasta mais com saúde, é melhor, o Brasil vai ter uma saúde melhor. Cara, eu me formei médico e trabalhei no SUS durante muito tempo. E eu posso te dizer que o SUS é algo que realmente ajuda muitas pessoas. Só que várias vezes eu tive que sair da minha cadeira do consultório, paciente aqui do meu lado, e essa imagem vai sempre ficar gravada na minha cabeça. A mãe segurando o menininho com o braço quebrado, que caiu, não me lembro como, acho que caiu da cama, quebrou o braço, e a gente não tinha dipirona, nem intramuscular, nem endovenosa e nem comprimido. Dipirona, você sabe o que é dipirona? Eu não tô falando de fentanil, eu não tô falando de midazolam, que faltou lá na crise de 2020, eu não tô falando de propofol, eu não tô falando de medicações caríssimas, não tô falando de dipirona, meu amigo. Eu tive que levantar da minha cadeira, ir na farmácia mais próxima pra comprar dipirona em gota pra dar pro menino que tava com o braço quebrado, cara. Ou seja, gastar mais não significa dizer que vai ter melhor saúde. Você obrigar o governo a gastar mais, porque a narrativa é assim, se eu obrigar o governo a gastar mais com saúde, a saúde melhora. Não é? É só você pegar a educação, onde a gente gasta mais do que a União Europeia, a gente gasta mais dinheiro do que a União Europeia na média com educação. E olha a situação dos nossos adolescentes, né? Você vai encontrar alunos na faculdade que estão no curso de enfermagem. Então, gastar mais é significar de melhoria? Não é, meu amigo, não é. Se você vai gastar, você tem que gastar com eficiência. De nada adianta eu gastar mais no microfone se eu não sei configurar o negócio do microfone e aí o áudio sai uma bosta pra você. Exemplo, o microfone lá do outro estúdio, foi 2.800 pila. E esse aqui foi o meu segundo microfone, custou 400 reais. O áudio desse aqui é extremamente bom. Igual o outro lá, você não consegue nem ver a diferença. Então, pra que gastar mais então? Por que você vai gastar uma fortuna? E às vezes nem gasta, né? Porque às vezes esse dinheiro nem chega, né? Será que faltou dipirona realmente porque faltou dinheiro pra comprar dipirona? Ou será que realmente não tinha dipirona lá porque teve algum processo de corrupção no meio, né? O que eu quero mostrar aqui pra vocês é que a gente realmente tá com um problema de gasto orçamentário. Gasto. E eu confesso pra você que eu fico curioso pra saber qual vai ser a solução que o pessoal vai inventar pra resolver isso aqui. Porque, convenhamos, em 2027, que é quando o orçamento vai acabar, que as despesas discricionárias ficarão basicamente consumindo tudo que a gente tem de arrecadação e investimento público não vai existir mais, eu fico curioso pra saber se no ano de eleição o pessoal vai cortar gasto ou se vão rebentar a boca do balão. Porque se esse governo se reeleger, eles têm uma bomba pra resolver na mão. E aí pode ser que, como eles fazem de tudo pra se resolver isso, políticos em geral, não tô falando só do governo atual não, político em geral, a maior obra da vida deles é ser reeleito. Aí se reeleger esse governo atual, imagina, como que eles vão resolver se eles não têm responsabilidade fiscal para corte de gasto? Como que eles vão fazer? Uma das políticas, inclusive, que recente, que arregaçou com o orçamento público, foi justamente você aumentar o salário mínimo acima da inflação e, além disso, pegar e vincular esse aumento do salário mínimo a todo tipo de benefício. Isso aí, meu amigo, foi uma pancada no bucho do orçamento, que você não tem ideia. Cada R$1 que se aumenta no salário mínimo é 338 milhões de reais que aumenta no gasto público, com previdência, com assistencialismo, com um monte de auxílio.
E eu nem tô falando aqui sobre a responsabilidade desses auxílios, né? Não tô nem falando sobre a responsabilidade dos auxílios, porque eu acho que tem que existir, porque na minha opinião tem que ter auxílio mesmo pra quem é desfavorecido. Auxílio pra camada que realmente tá na miséria é a única coisa que diminui a desigualdade, porque tem gente que tá tão no poço, mas tão no poço que não consegue sair sozinho. Precisa de auxílio. Mas toda política de auxílio é realmente necessária? Dito isso, você chegou com base em dados do próprio Ministério da Fazenda, do governo federal, que o nosso orçamento tá secando. Se a gente não arrecadar mais ou cortar gasto, vai precisar pedir mais dinheiro emprestado, vai precisar aumentar a dívida pública. Se aumentar a dívida pública, mais vai ter que aumentar a taxa de juros. Se aumenta mais a taxa de juros, mais os juros que são necessários a serem pagos todos os anos vai aumentar. Logo, a gente entra num ciclo que não tem como sair. Como que sai desse ciclo? Não é pedindo mais dinheiro emprestado. Não é pedindo. Se você faz uma dívida hoje no banco a 20% de taxa de juros anual, você faz lá a sua dívida. Chega lá no mês de outubro, você não consegue mais pagar. A sua solução genial é: pega o dinheiro emprestado agora com outro banco. Eu pego dinheiro emprestado com outro banco, vou lá, pago esse banco, e aí agora eu fico devendo para esse outro banco. Só que aí agora você aumentou sua dívida, porque você tem que pegar mais dinheiro para poder pagar aquela dívida que já era maior do que aquela que você pediu. E aí você agora tá 20% ou 22% ou 23% de juros, porque o banco vai analisar que você tem já outra dívida e vai cobrar de você mais caro, não vai sair o mesmo preço. É a mesma coisa da gente emprestar dinheiro pro governo, por isso que a taxa Selic sobe. E aí você acha que isso vai dar certo pro resto da sua vida. Não vai dar certo pro resto da sua vida. Você não vai conseguir pegar no outro banco, no outro banco, no outro banco. Você não vai conseguir fazer essa rolagem de dívida para sempre. Porque vai chegar um momento em que a dívida vai estar tão grande, o juro vai estar tão alto, que você não vai mais ter confiança. Ou seja, me parece que tá começando a cair a ficha do governo, que precisamos de reformas e que precisamos cortar gasto. É um remédio amargo, mas que vai tirar a gente da UTI. Porque senão a gente vai ficar entupido de remédio. Vamos ficar entupido de remédio de curto prazo. Só a taxa Selic. Vamos agora tirar esse item aqui do IPCA para fingir que o IPCA não tá subindo. Ah, agora vamos dar mais um auxíliozinho. Ah, agora tá na hora da eleição, imprime mais dinheiro. Esses curtos prazos, essas soluções de curto prazo só vai afundando cada vez mais a economia. Parece que o governo viu que não dá mais para enganar. Parece que viram. Não sei. Talvez ainda tentem. E aí, agora você entendendo qual situação estamos, qual que é a consequência disso tudo? Essa aqui é a consequência, olha só. O Brasil registra a terceira pior saída de dólares da história em 2024. Saíram 87,2 bilhões de dólares. 87,2 bilhões de dólares em 2024. Em janeiro de 2025, já foram 8,7 bilhões de dólares retirados. E para fechar agora o primeiro trimestre de 2025, a gente registrou a maior fuga da história, não é de agora, não é, é mais do que em 1994, que foi o lançamento do Plano Real. Isso aqui é loucura, sabe por quê? Imagina só você sendo um investidor estrangeiro lá na África do Sul, beleza? Você vai ser um investidor estrangeiro lá, aí você tá comprando o tesouro público de lá, porque a taxa de juros tá de 10%, aí você, pô, aqui no meu país tá de 2% de juro real, lá tem 8% de juro real, vou investir lá. E aí você coloca o seu dinheiro lá. Aí a África do Sul liga pra você e fala assim: ô Léo, eu vou trocar aqui o nome da minha moeda, vou trocar de moeda agora. Antes chamava Cruzeiro, agora vai chamar Real. Aí você fala assim: caramba, vai trocar moeda? Se vai trocar moeda é porque o trem não tá muito bom. Normalmente as trocas de moedas é quando tem hiperinflação. Será que compensa eu deixar o meu dinheiro lá? Eu vou tirar esse dinheiro dali. Eu não tenho confiança nenhuma no Real. O Real vai ser criado agora. Ela não tem prova de tempo nenhuma. Vou tirar de lá o dinheiro. E olha só o que aconteceu lá em 1994, 95, que foi quando o Brasil trocou de moeda e instaurou o Plano Real. Uma fuga gigantesca de capital de 8,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre. E neste trimestre de 2025 a gente teve 15,8 trilhões, é o maior da história desde 1982. Passou 2020 na crise, passou a fuga de dólares que teve lá no FHC, ou seja, cara, nós estamos vivendo um negócio assim que é realmente um trem esquisito, cara, é esquisito. Não é pra te deixar com medo não, mas pra você ficar atencioso a partir de agora, atencioso nas decisões que você vai tomar. O JP Morgan soltou duas matérias sobre a situação fiscal do Brasil, a situação econômica brasileira e o que ele acha, o que ele recomenda como caso de análise. Eu já falei pra você várias vezes que você não tem que seguir essas casas de análise, que você tem que fazer a sua própria avaliação, você tem que pegar os seus próprios dados e tentar entender conforme o teu perfil de risco. Porque senão, meu amigo, muitas vezes você vai cair em manipulação de mercado, se você ficar olhando noticiazinha, vai dar BO, vai dar BO. Olha só o que o JP Morgan falou. Prevemos recessão no Brasil no segundo semestre com piora do cenário global. Rebaixaram
pegaram sua estimativa para o PIB brasileiro em 2025, que estavam prevendo 1,9 para 1,2, é uma queda absurda. E em 2026, de 2,2 para 1,5. Ou seja, realmente vai cair crescimento econômico no Brasil. Isso aqui você já sabia provavelmente. Se ainda não sabia, você tá meio desligado desse mundo, cara. Eu não sei de onde você tá vivendo. Ou você tá vivendo um conto de fadas, ou você tá literalmente ignorando a realidade, meu amigo. Porque não faz mais sentido defender algo que não existe, cara. E aí, falando de investimentos, pra gente chegar no final do vídeo, sobre o que teoricamente você deveria prestar atenção agora e sobre o que eu estou fazendo agora. O JP Morgan, inclusive, rebaixou o Brasil, falando que é a mesma coisa do mesmo, né? O Brasil é ineficiente, mercado... Você vai comprar aí a ação, vai ficar R$30, vai comprar a Petrobras a R$30, vai ficar R$30 durante 6 anos, enquanto se você comprasse o SP500 lá nos Estados Unidos, ia ter um performance melhor. Será que vale a pena você se expor a esse risco? Um mercado tão ineficiente, que a ineficiência é tanta, mais tanta, que você vê tanta oportunidade, mas tanta oportunidade o tempo todo, que parece que nunca sai da oportunidade, nunca valoriza. E aí ele rebaixou o Brasil e agora prefere ações no México quando se trata da América Latina. E aí, preste atenção que esse aqui agora é o principal ensinamento do vídeo, tá? Eu gravo inúmeras análises para vocês de empresas centenárias. Banco do Brasil, Klabin, gravo de empresas que já estão no mercado há tanto tempo, mas tanto tempo, que parece até que elas não passaram por crises como essas, né? Parece que os 125 anos de existência do Banco do Brasil, os 130 anos de existência da Klabin, eles nunca passaram por um período de inflação, eles nunca passaram por problema fiscal, eles nunca passaram por nada, né? O 2015 foi esquecido, 2020 foi esquecido, 2008 foi esquecido, 2000 foi esquecido, 1997 foi esquecido, 1994 foi esquecido. Parece que todo mundo, quando chega uma época de desespero, todo mundo esquece do que já aconteceu. É igual quando Deus prova a sua fé. Já parou pra pensar? É igualzinho quando Deus prova a tua fé. Se você for tentado e Deus provar a sua fé, se você não lembrar das coisas que ele já fez na sua vida, você vai perder sua fé, cara. É a mesma coisa aqui nas ações, mesma coisinha, mesma coisa. Se você não lembrar o que já aconteceu no mercado, todas as vezes que as crises estão à porta, você vai vender suas ações, vai pra renda fixa, moço. Não tem o que fazer. Vai pra um lugar mais seguro, mais óbvio. E aí eu quero te dar um conselho pra você seguir o resto da sua vida. Lembra que eu não sou dono da verdade. Eu só tô te dando um conselho que eu gostaria de ouvir se eu tivesse uma pessoa que pudesse me ensinar. O Leozinho lá de 4, 5, 10 anos atrás. Eu queria ouvir isso aqui. Nos momentos de crise, quando você tem calma, paciência e sabe analisar os fatos, e você tem a coragem, porque tem que ter coragem. Não é só você analisar fato e descobrir o futuro, você nunca vai descobrir o futuro. Mas se você analisa os fatos, compare isso com o histórico, e aí você tem a coragem de tomar risco, em geral, historicamente falando, essas pessoas que tomam riscos são as pessoas que mais têm rentabilidade, que mais têm sua vida transformada. Não é à toa que o próprio Warren Buffett não mora no Brasil, galera. Warren Buffett mora nos Estados Unidos. Lá tem crise, nos Estados Unidos tem. Nossa, pois é. Pro país primeiro tem crise. Olha o que eles estão passando agora. Nestes momentos, o próprio Warren Buffett fala o seguinte, abre aspas: os momentos de crise são os momentos de maior transferência de riqueza entre os impacientes para os pacientes. Então eu te aconselho fortemente que você seja um cara paciente nesse momento. Você não seja aquele cara desesperado que lê notícia, que você vai ver muito vídeo igual esse que eu gravei pra você, só que com um teor muito mais de te espantar, te dar susto, você ficar perdido, do que realmente te fazendo refletir sobre o que você deve fazer. Então preste atenção que agora eu vou te falar o que você deveria pensar se vai fazer ou não. Se você é um cara que tem muito medo, uma moça também, né? Se você é um cara, uma moça que tem muito medo sobre o que pode acontecer com o Brasil, você olha para esses dados e se desespera de forma descomunal, se desespera de uma forma de que, pô, eu não queria nem existir no Brasil, eu queria me mudar. Se você é esse tipo de pessoa, não faz sentido, meu querido, não faz sentido, minha querida, você ter dinheiro no Brasil. Você sim deveria dolarizar a maior parte do seu patrimônio, porque você se sente um risco descomunal assim investindo aqui no Brasil, você não tem perfil de risco para investir em países emergentes. É isso, é simples. Não é sobre, meu Deus, agora tira todo o seu dinheiro do Brasil e coloca no exterior. Depois, traz o dinheiro do exterior pro Brasil. Agora, tira o dinheiro do Brasil e joga na China, que agora a China é a potência mundial. Agora, tira o dinheiro da China e joga no Japão. Não é assim que funciona. Você tem que aliar o seu perfil de risco, o que você tem de plano pro futuro. Se você é uma pessoa, assim como eu, que gosta de uma carteira diversificada, que historicamente dá muita rentabilidade, e que você, sim, não tem intenção de mudar do Brasil, pelo menos não por enquanto, você quer construir a sua renda passiva aqui,
cara, você vai usar de oportunidades como essa para comprar as coisas baratas. Se a bolsa afundar, é nesse momento que a gente vai comprar, sem deixar de dolarizar parte do seu patrimônio, sem deixar de dolarizar. Dolariza lá 20, 30, 40% do seu patrimônio. No método crack eu dolarizo 30%, que vai 25% em exterior estoque, 5% em cripto. 30% do meu patrimônio está dolarizado. Mais uma querelinha de renda fixa que também vai para dólar, render em dólar. Ou seja, se tudo der errado, imagina, deu tudo errado. Eu abro a porta aqui, tá pegando fogo lá do lado de fora, é bomba explodindo, é o Haddad gritando pra taxar cachorro. Ano taxado, ele tá carregando a taxa, ele tá carregando o imposto, ele tá carregando o tributo. É, você olha pro outro lado aqui, os caras estão taxando mais ainda o café, que virou artigo. Aí você fala assim, meu Deus, eu tenho que sair desse país. Você sai com 30% de patrimônio. É o risco que você tem pra correr. Sai com 30% de patrimônio, reconstrói. Porque se você sobreviver a tudo isso, como grandes empresas já sobreviveu e você expôs seu patrimônio em boas empresas, empresas centenárias, empresas que repassam IPCA, você vai minimizar ao máximo o seu risco. Se você usa do fluxo de caixa, receber muito dividendo, aquilo que eu falo, já tem 2, 3, 4 anos que eu falo isso, né? Eu intensifiquei tanto essa fala no ano passado. Se você usa o fluxo de caixa, que é recebimento de dividendos, para aumentar suas exposições agora que as coisas estão baratas, de duas uma. Ou você vai perder 70% do seu patrimônio aqui no Brasil, vai viver com 30% e nós vamos mudar todo mundo pro exterior, vamos tudo junto, a mesma caravana, vamos todo mundo junto. Ou você vai multiplicar esse 70% do seu patrimônio inúmeras vezes. E aí você vai ficar 10 anos, 5 anos, 7 anos mais próximo da sua aposentadoria. É sobre isso, galera. Investimento é sobre isso. Não tem ninguém que sabe adivinhar o futuro. Não caia nisso. Não, faz isso agora que isso aqui que é o certo. Não, faz isso aqui agora que isso aqui... Não existe isso. Você tem que adequar o seu perfil de risco. Eu tô falando isso aqui de maneira sincera, abrindo meu coração. Adeque o seu perfil de risco. Eu vou estar aqui para te ajudar a escolher as melhores ações, a escolher os melhores fundos imobiliários, a escolher os melhores ETFs, a escolher a melhor renda fixa, a escolher as melhores criptos. Eu sempre vou estar aqui para te ajudar a aplicar o Kraken de maneira profissional, Só que você precisa estudar, cara. Você precisa entender o que eu tô falando aqui e não seguir diquinha. Aprender para que você possa aplicar sozinho. Para você olhar, o Léo aplicou naquela empresa. Por quê? Ele explicou lá, ele analisou tudo. Tá tudo analisado lá. Então agora eu pego a mesma coisa e analiso outra. E aí eu vou perfilando a minha carteira, vou montando a minha carteira. Não se assustem, porque responsabilidade fiscal já aconteceu outras vezes no Brasil. Em 2015 a gente teve a oportunidade de comprar Petrobras a R$4, com todo aquele escândalo. Incompetência fiscal da Dilma, assistencialismo absurdo que estava acontecendo naquela época, Petrolão, um monte de coisa, né? Pois é. Parece que aconteceu toda aquela crise econômica, que muitas pessoas falam que foi tudo uma crise fabricada, né? Parece que estão fabricando de novo, então, essa crise, né? E a gente, como não temos o controle de nada, porque tem muita gente que fica militando, né? Tem gente que fica militando. É porque isso aí é fabricado. Beleza, tudo bem, então, é fabricado, tudo bem. Mas não tem como negar que tá tendo a crise. Aproveita, da crise. Aproveita, porque vai acontecer de todo jeito. Ou então, você quer falar só quer falar mal da crise? Então fala que eu e os seguidores aí que sabem de verdade, você que me acompanha de verdade, eu vou te honrar e eu vou te entregar conhecimento suficiente para você aproveitar. Deixa os caras falando. Cuida da sua carteira, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um desabafo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que eu sempre vou te manter notificado, informado e bem estudado. Falou!